Olá, bom dia a todos. Essa é a nossa reflexão intitulada Obras Póstumas, os escritos de Kardec, em que tentamos, de maneira breve e resumida, falar sobre os escritos compilados nessa obra, sobre as falas, sobre os escritos deixados por Allan Kardec quando do seu falecimento. Esse vídeo fala sobre a obsessão e a possessão. A obsessão é o domínio que maus espíritos exercem sobre as pessoas encarnadas, sobre nós. Todos os espíritos, sejam eles bons ou ruins, têm a condição de influir sobre as pessoas que estão encarnadas, usando do seu perispírito, como na mediunidade, não é? A diferença é que na mediunidade o médium se manifesta, mas o processo é mais ou menos o mesmo. É como se o perispírito daquele espírito desencarnado envolvesse o perispírito do espírito encarnado, ou seja, nosso. Como se fosse um manto, como se fosse uma cobertinha em cima dos que estão vivos. Esses fluidos, eles interpenetram e eles atingem o pensamento, a fala, a vontade, de uma maneira que essa vontade e esse pensamento se confunde com a vontade e com o pensamento de quem está encarnado. E aí o espírito, ele exerce sua vontade de maneira livre, como se ele de fato dominasse a pessoa que está encarnada e obsediada. A gente diz que os bons espíritos e os maus espíritos podem influir em uma pessoa, mas apenas os maus espíritos promovem a obsessão. Afinal de contas, ela não é positiva. Quando o espírito bom influi sobre uma pessoa encarnada, essa ação ela é benéfica, ela é suave. Em contrapartida, um espírito mau, ele paralisa a vontade daquele que está encarnado. E existem muitos graus de intensidade dessa obsessão, sendo que o mais alto grau dessa subjugação é conhecido como possessão. Então, na possessão, mesmo que o encarnado, a pessoa, tenha consciência de que está falando ou fazendo coisas que não seriam normais no seu estado racional, é como se ela não tivesse vontade própria. É como se todas as suas vontades, pensamentos, fala e escrita fossem paralisados. Ou ainda, vamos pensar em um teatro de fantoche, não é? A mão é que faz os bonequinhos se mexerem. É exatamente assim que acontece na possessão. Todas as vontades do encarnado são paralisadas e ele age de acordo com as vontades do espírito obsessor. É claro que essa ação é espontânea, significa que é da vontade do espírito obsediar aquele que está encarnado, perturbando essa pessoa de maneira não só moral, como também física. Muitas vezes a perturbação acontece na parte física também, doenças, entre outros. Então, o espiritismo, ele traz a luz do entendimento do que é essa obsessão e vem mostrar que o único caminho para se vencer a obsessão é melhorar-se e a prece. Muito se falou antigamente em exorcismo, se fala em talismã, em objetos que afastariam o mal. Todas essas crenças, elas são desmistificadas pelo espiritismo, que mostra que apenas o aperfeiçoamento moral e a prece são capazes de afastar os maus espíritos. Se a gente tem uma luta de pessoas encarnadas, corpo lutando com corpo, vence
o mais forte, o mais hábil, o que tem melhores condições físicas de lutar. Quando a gente fala de obsessão, são dois espíritos em luta e vence aquele que espiritualmente for mais forte. Então, quanto melhor formos, maiores são as chances de vencermos as obsessões. E é claro que existem dentro da doutrina espírita tratamentos espirituais que são realizados. Então, passes ou mesmo médiums que acabam fazendo esse tratamento espiritual para que as pessoas obsediadas consigam se ver livres e retomar o controle das suas próprias vidas. Então, tem uma máxima, né, que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. A prece é o nosso principal remédio e o nosso principal caminho para nos vermos livres de toda e qualquer obsessão. E o melhoramento moral é a chave para o nosso sucesso. Por isso eu desejo novamente, como toda semana, que possamos ser melhores hoje do que fomos no dia anterior, que nessa semana possamos ser melhores que na semana anterior e que esses estudos da doutrina espírita possam nos ajudar nessa caminhada. Boa semana a todos!